bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre timidez e como o autoconhecimento, a espiritualidade me ajudaram, né, a ressignificar isso, a superar isso até mesmo, né? Então eu gostaria de começar o vídeo contando um pouco, né, sobre minha história, né, sobre como eu era antes. E por muito tempo eu fui muito tímido, sabe? Por muito tempo mesmo. Então, falando aí em termos de escola, né? Primeira até terceiro colegial, faculdade também, sabe? Então, é algo que eu acho que eu posso contar, né? Contar minhas experiências sobre, né? E até mesmo ajudar pessoas que são muito tímidas, que tem dificuldade de falar com pessoas, de ficar em público, né? Eu já tive fobia social por muito tempo, né? Então não vou me ater a termos psicológicos em questões psicológicas, né? Como que a psicologia vê a timidez, né? Eu vou falar aqui sobre a minha experiência, sabe? Né? Se você é tímido, se você tem fobia social, né? O que eu recomendo é você procurar uma terapia, né? Se essa timidez que te causa prejuízos, né? A ponto de você não conseguir se expressar, a ponto disso te causar tristeza, sofrimento, né? O que eu recomendo é você procurar uma terapia, sabe? O que eu vou falar aqui são as minhas experiências, né? Com o intuito de contar e, não sei, de alguma forma talvez tentar ajudá-los, né? Então, né? Primeira série, né? Tímido, sempre fui muito tímido, sempre tive dificuldade para fazer amigos, para apresentar trabalho, sempre foi muito difícil para mim, né? A questão da exposição, de estar ali na frente das pessoas, né? Sempre foi algo muito difícil para mim. E hoje em dia eu vejo, né? Eu me vejo muito no passado, né? Porque é aquela coisa, né? Uma pessoa só consegue enxergar a ilha depois que está fora da ilha, né? Então eu só consigo analisar a minha situação do porquê eu era tímido hoje em dia que eu tenho facilidade para me expressar, para me comunicar, né? Então é sempre assim, né? A gente só consegue analisar o negócio quando a gente está por fora, né? E essa questão de timidez, né? Ela começou a me causar prejuízos, né? Só para contextualizar um pouco, após eu sair da escola, né? Porque eu estudei na mesma escola da primeira série até o terceiro colegial, né? Então, né, eu fui fazendo amigos ali ao longo da escola, mas eu mantive esses amigos por muito tempo, né? Então, não tinha aquela questão de ter que sair da zona de conforto, fazer novos amigos, porque eu tinha aquelas pessoas ali, eu tinha um círculo de amizade. Então, de certa forma, eu estava confortável, sabe? Eu não precisava sair da minha zona de conforto para conhecer novas pessoas. Então ficou disso, né? Desde a primeira série até o terceiro colegial, teve pessoas que eu conheci na, sei lá, terceira série e mantive esse contato até o terceiro colegial. Mas aí beleza, né? Último ano de escola e, poxa, as pessoas vão se separando. E pra mim também, né? Tipo, né? O que que eu vou fazer agora, né? Naquela época eu não fazia a mínima ideia do que eu queria pra vida, profissão, faculdade. Na época eu queria prestar farmácia, né? Daí, beleza, prestei o vestibular no fim do ano, né? Passei para uma segunda fase, mas acabei não passando. Aí ano seguinte, 2015, comecei a fazer um cursinho. Beleza, né? Cursinho, ambiente diferente, pessoas novas, né? Muita gente, aquele ambiente, uma sala com 200 pessoas. Ok, né? Vamos lá. Nova fase da minha vida. Aí foi uma grande, deu um grande tilt na minha cabeça, né? Poxa, eu quero conhecer pessoas novas, eu quero fazer amizades, mas
eu simplesmente não sabia como fazer isso, sabe? Eu não sabia como chegar em alguém, conversar, em puxar um assunto. Eu não fazia ideia. Porque naquele período de escola eu tava sempre na minha zona de conforto, né? Mesmo quieto, eu tinha aquelas pessoas com quem eu conseguia conversar minimamente, sabe? E foi isso, né? Eu passei um ano lá no cursinho, praticamente falei com duas pessoas, porque eu realmente tinha um grande problema, né? Em me comunicar, em me expressar. E quando você é muito tímido, você tem aquela questão, né? Do que o outro vai pensar de mim se eu falar com ele. É que na real as pessoas não estão nem aí, sabe? A gente, né? Quando a gente é muito tímido, a gente tem esse bloqueio, fica muito pensando no que vão pensar em mim, né? Porque na verdade eu não tinha uma autoestima, né? Não tinha confiança, né? Então tudo que se relacionava com o outro, eu pensava o que a pessoa ia pensar sobre mim, sabe? E aí foi um ano que, sei lá, eu conversei com três pessoas, eu não consegui fazer amizade com ninguém, né? Geralmente, né, a visão que você tem do cursinho são aquelas pessoas que se conhecem, viram amigas, estudam juntos, mas eu não tive nada disso, porque eu não conseguia interagir com as pessoas, né? Aí tá, foi isso. Foi um ano bem chato, porque, né, era uma rotina pesada de estudos e, pô, é bacana se ter alguém ali pra trocar ideia, pra conversar, né, minimamente. Mas eu não conseguia, né, por conta dessa minha timidez, eu também não me entendia, né, aí ficava aquele ciclo, né, por que, que as pessoas não falam comigo, por que, que eu não consigo falar com as pessoas, porque tudo é assim, eu tava naquela fase, tinha 16 anos, adolescência, e aí misturava tudo, sabe? Aí foi uma fase bem chatinha da minha vida, tipo, emagreci um monte, sabe? Não me alimentava direito, vivia estudando. Aí chegou um ponto em que eu tava meio que sobrecarregado, no sentido psicológico mesmo, né? Ah, prestar vestibular no final do ano, aquela cobrança, porra, você fez um ano de cursinho, você precisa passar no que você quer prestar, né? Aí até que nessa época eu estava bem mal, assim, no sentido de, porra, perder todo o ânimo, né? Naquela época ainda não tinha uma questão de busca de autoconhecimento dentro de mim. Então ainda ficava muito na esfera da culpa, do medo, da angústia, né? Me identificar com a tristeza, achava que não ia conseguir interagir com ninguém, nunca, achava que nunca ia conseguir ficar em público. Aí até que nesse ano, né, no fim desse ano, 2015, é, eu fui na terapia, né? Eu comecei a fazer terapia pela primeira vez. Lembro até hoje da minha primeira sessão de terapia, que, porra, foi muito marcante pra mim, né? Porque eu era uma pessoa que não conseguia fazer contato visual, né? Não conseguia conversar, ou conseguia conversar com ninguém praticamente, né? E muito menos olhar nos olhos da pessoa. E foi muito marcante pra mim porque eu lembro assim, tipo, eu lembro claramente, né? Acho que era uma sexta, né? E eu ia sempre no último horário, né, da psicóloga. Daí tava à noite já, acho que era umas 10 assim, acho que era 9h30 a última sessão. Daí tá, sentei lá, era um ambiente meio escurinho, só com um abajur assim. E naquela época, né, eu sentei, né, tinha que sentar olhando, né, pra terapeuta. Daí eu simplesmente não conseguia fazer o contato visual e falar, sabe? E me abrir. Foi um processo muito difícil no começo, né? Eu lembro que eu só respondia sim, não, era um negócio meio binário. Eu lembro que eu falava, não sei, sei lá. Eu não conseguia estabelecer uma comunicação com alguém que eu não estava familiarizado, sabe? Eu não tinha.
a questão de como interagir, né? Como puxar papo, como manter uma linha de comunicação com alguém, entende? Então, pra mim era muito difícil, sabe? E sei lá, eu fiz terapia por muito tempo, sabe? Me ajudou a entender muitas questões, assim. Mas eu ainda continuava muito tímido, né? Essa questão de timidez foi um processo muito gradual pra mim, né? Aí 2016 eu entrei na faculdade, me mudei de cidade, fui morar no interior de São Paulo. Bom, daí foi uma nova fase, né? Daí entrei na faculdade de biologia, pessoas novas, cidade nova, tudo novo. Aí no primeiro ano eu morei numa pensão, né? Daí eu conheci pessoas, né? Interagi um pouco, né? Tipo, comparado com o que eu era anteriormente. Interagia bem mais, né? Mas eu ainda era muito tímido, assim, né? Pra chegar, conhecer, trocar ideia mesmo. Era algo muito difícil pra mim, sabe? Mas com as poucas pessoas que eu conseguia estabelecer uma conexão, eu já conseguia ficar mais aberto, sabe? E aí foi isso, né? 2016, daí 2017 eu comecei um relacionamento, daí essa questão de. Eu ainda era muito tímido, ainda era muito quieto, mas eu sou muito grato, né, por essa pessoa, por ter tido esse relacionamento, porque ela mora em outra cidade também. E aí ter conhecido ela, assim, acho que foi a minha primeira amiga, assim, sabe, de verdade, conheci pela internet, né? E sou muito grato, sabe, pelos momentos que a gente teve, eu aprendi muito, sabe, era o primeiro relacionamento de ambos, né? Ambos eram imaturos, né? Eu aprendi muito com ela, eu acredito que ela aprendeu muito comigo também. E aí foi mais uma época, né? 2017 até 2019, sim, fim de 2019, né? Então por conta dessa questão de, né, ir vê-la, conhecer a família dela, né? Eu acabei, esse meu lado, eu aí conseguia me comunicar mais um pouco, né? Não era tão fechado, mas na questão de, sei lá, apresentar um trabalho na facu, porra, ficava super tímido ainda. Sério, até o último ano da facu, assim, eu não conseguia, né? Eu vou contar pra vocês como que era a sensação pra mim de apresentar um trabalho ou estar no meio das pessoas, de muita gente, ser o centro das atenções. Basicamente, né, quando eu estava ali na frente, via um monte de gente, um monte de, sei lá, 30 pessoas, eu simplesmente não estava ali. A consciência, o, a minha consciência não estava ali presente, né? Era como se, sei lá, tipo, eu tava pela metade, eu tava, não sei, eu tava em outro estado, sabe? Um estado de medo, um estado de, porra, de luta ou fuga mesmo, né? Meu coração acelerava, ficava suando pra caramba. E eu não conseguia ter controle direito dos meus pensamentos. Então eu nunca conseguia apresentar um trabalho que eu ficasse satisfeito, sabe? Porra, apresentei um trabalho aqui, ficou da hora pra caramba. Pô, tipo, sempre me frustrava muito, sabe? Sempre ficava com peso assim, porra, mano, eu fudi o grupo, sabe? Eu não fiz um. Não apresentei de um jeito bacana. Aí eu me frustrava demais, sabe? Em apresentar seminário, eu ficava, porra, mano, já tô na facul, sabe? Por que que eu tô. Por que que eu ainda sou tímido, sabe? Eu ficava me culpando, me culpando, me culpando demais, né? Aí foi basicamente isso, na faculdade toda também, né? Tipo, eu lembro que no fim do ano passado, assim, eu já estava um pouco mais tranquilo, né? Assim, já conseguia ficar 60% ali, né, por aí.
Mas não como hoje, sabe? Ligar e falar com uma câmera e tipo, foda-se. E. Ai, sei lá, sabe? Eu, naquela época, eu pensava muito que era algo impossível, né? Eu deixar de ser tímido, eu ressignificar aquilo. Porque, né, 2019 foi um ano muito importante, né? Como eu falei no vídeo sobre treino e tal, foi um ano muito importante porque eu passei a meditar, eu passei a me interiorizar mais, mas essa questão de timidez ainda ficou um pouco, né? Foi algo que o que fez eu perder mais a timidez, a ligar meio foda-se, a ligar meio que o foda-se pro julgamento alheio, foi quando eu comecei a postar vídeo de treino no Instagram, né? Porque cada um tem um jeito de se expor, né? Porque essas pessoas tímidas, elas precisam ir construindo uma autoestima, uma confiança, né? E cada um tem um jeito. Alguns vão ser através sei lá, primeiramente uma exposição falando, né? Mas, tipo, eu tinha muita dificuldade em falar, né? Então, no começo, eu postava os vídeos, só os vídeos lá, fazendo treino e tal. E pra mim era tranquilo, né? Mas essa questão de, sei lá, gravar uma câmera, postar um negócio no Instagram, no YouTube, pra mim ainda era meio que impossível, né? Mas com o passar do tempo, assim, né? Então foram etapas, né? Tipo, gravei um vídeo de treinos, depois eu comecei a gravar vídeo de treino falando, depois eu comecei a gravar vídeo falando, mostrando a cara. E são assim, sabe? São etapas, né? E sabe, eu acho que a questão de timidez tá, tá 100% relacionado com isso, né? Com o medo que você tem do outro te julgar, né? Muitas vezes porque sua autoestima é bem vulnerável, é baixa, às vezes você não tem autoestima, como era meu caso, tanto em questão de aparência, tanto em questão de confiança, de postura, de falar o que eu penso, porque eu tinha medo das pessoas julgarem o que eu penso, né? Dessa questão da individuação mesmo, né? De saber o que você é, de saber o que você quer da vida, né? E quando você não tem isso, você é uma pessoa bem insegura, sabe? Isso acaba refletindo na hora que você está exposto, né? Essa questão da exposição. Um monte de gente te vendo, te ouvindo. Então isso acaba gerando uma insegurança, né? Porque ali naquele momento você é o centro da atenção das pessoas, né? Mesmo que, sei lá, às vezes a pessoa tá ali só de corpo, né? Não tá nem prestando atenção no que você fala. Mas assim, para sua cabeça, né? Pro seu corpo, você tá sendo o centro das atenções. Ah, eu não sei se esse vídeo ficou confuso, mas foi esse meu processo, sabe? E aí, né, após me aprofundar mais nessa questão de meditação, de autoconhecimento, aí depois de ter todas essas etapas, né, de ter passado por uma terapia, duas terapias, né, quando eu morava no interior, eu fiz terapia no fim do ano passado, né, comecei a me entender mais, a me interiorizar mais, né, me desidentificar com essas questões de sentimentos, de pensamentos. É aí que eu comecei a sair desse estado de perceber que, poxa, tem pessoas que falam que, né, timidez é um traço da sua personalidade. Tá, é um traço da personalidade, mas é algo que você não vai ficar preso para sempre, sabe? É algo que você pode mudar, você pode ir mudando, você pode ir trabalhando, sabe? Você tem que exercitar de alguma forma, né? Porque assim como os extremos nunca são bons, né? Assim como uma pessoa que fala demais, que não dá abertura para outro falar, uma pessoa super tímida, quieta, é péssimo também, porque você não consegue se expressar, você não consegue se posicionar, você não consegue conhecer pessoas. Porra, isso é horrível, sabe, mano? Se sente sozinho, você se sente
incapaz de fazer as coisas, sabe? Tipo, é horrível, mano. Tipo, sabe? Por isso que eu desenvolvi uma empatia muito grande, assim, por pessoas que são tímidas, que são fechadas, que, sabe, querem conhecer outras pessoas, querem se expor mais aos poucos. Então, eu tenho uma super empatia por esse tipo de gente, sabe? Eu consigo identificar muito bem essas pessoas, né? Mais do que pessoas normais, porque eu já vivenciei tudo isso, sabe? Eu sei como é doloroso a gente querer, sei lá, conhecer outra pessoa, apresentar um trabalho que a gente domina um tema, mas que na hora ali a gente fica nervoso, né? Por conta dessa questão da fobia social. E eu sei como é ruim tudo isso. E eu quero gravar mais vídeos falando sobre timidez. Eu não sei se esse ficou muito bagunçado. Eu queria fazer uma linha do tempo, mas acabou que eu não fiz um roteiro, só liguei a câmera e tô falando. Mas é isso, sabe? Se você for uma pessoa tímida, se você for uma pessoa introvertida ou que tem vontade de conseguir se expressar, de se expor mais, de colocar ali sua opinião, de se posicionar, mas tem muito medo de que as pessoas te julguem, de que as pessoas, sei lá, tipo, qualquer coisa desse tipo, sabe? Que você tem medo, tem medo do que os outros vão pensar de você, sabe? Saiba que você não tá sozinho, tem muita gente que é assim. E tudo é um processo, sabe? Você vai construindo aos poucos, você vai construindo sua autoestima aos poucos, você vai construindo sua confiança aos poucos, você vai construindo essa questão de se expor aos poucos também, de falar, sabe? Não tem pressa, mano. Eu só, tipo, com 22, quase 23, que eu tô mais livre, assim, nesse sentido. O resto da minha vida, mano, eu passei praticamente quieto, sabe? Sem conseguir me expressar, sem conseguir falar em público, sem conseguir interagir da maneira que eu realmente queria, porque eu tinha esse bloqueio, né? Eu ficava pensando muito no outro, né? Isso me causava ansiedade, me causava bloqueios, né? Então, a grande questão é o medo, né? O medo do que o outro vai achar, o medo do que o outro tal, o medo, né? Ao fim das contas é o medo do julgamento. E tudo bem, né? Se você tá assim por enquanto, né? O importante é se for algo que te machuca, que é algo que, porra, que te atrapalha mesmo, né? Sabe, se você tem condições, procurar um psicólogo, né? De algum jeito de entender esses seus medos, de ir construindo uma autoestima aos poucos, né? De ir se expondo aos poucos, né? Procure entender isso, né? Porque eu falei aqui de uma maneira super superficial, né? Nesse âmbito de, né? Por que as pessoas são tímidas? Tem vários motivos, né? Tipo, isso aí vai ser decorrente dos acontecimentos de cada um na vida, né? E assim, não tem como falar uma fórmula mágica, né? De como parar de ser tímidos. A terapia é um processo, né? Você vai colocando em evidência coisas do passado, você vai ressignificando essas coisas, daí você vai se compreendendo melhor, sabe? Daí, com base nas coisas que você vai entendendo, você tenta mudar, mas é tudo aos poucos, é tudo um processo, né? Não tem como ser de uma hora para outra. Porra, eu levei 15 anos, mas a pessoa, se ela trabalhar, se ela se entender, mais do que 15 anos, né? Porque eu fui tímido desde que eu me conheço por gente até, assim, fim do ano passado, né? Uma timidez que me incomodava, né? Talvez hoje em dia eu possa ser considerado tímido, mas eu não me considero mais, sabe? Porque se eu quero conversar com alguém, eu vou lá e chamo a pessoa. Se eu, sei lá, se eu quero me expressar, eu venho e gravo um vídeo. Se eu tivesse que apresentar um trabalho, um seminário hoje em dia, apresentaria numa boa, né? Porque hoje eu tenho essa questão de ter o pé no chão, de ter confiança sobre mim mesmo, de realmente não ligar para o que os outros pensam, sabe?
Não ter medo do julgamento, porque eu tô sendo eu. Se a pessoa não gostou, mano, o que eu vou fazer, sabe? Não posso fazer nada, pelo menos eu tô sendo sincero, sabe? E é isso, sabe? Não perder as esperanças ou ficar achando que isso é um estado permanente da vida. Eu sou tímido, eu vou ser assim pra sempre. Não, é algo que pode ser moldado, né? Trabalhado. Sim, como a maioria das coisas da vida, tá? Então é isso. Não sei se esse vídeo ficou confuso, mas eu tava com vontade de ligar a câmera e falar um pouco sobre isso, em contar minha história de maneira espontânea, sem roteiro, sem nada. Só ligar a câmera e falar, porque é algo que me faz bem e é algo que eu quero deixar registrado aqui no YouTube também. E se ouvir for bacana para as pessoas que estão aí assistindo, né? Aí já vai ser legal também, né? Não deu para mim entrar em muitos detalhes a respeito de o autoconhecimento e a espiritualidade me ajudaram a perder a timidez, né? Mas acho que num próximo vídeo eu posso contar mais detalhando, né, essas questões assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma coisa espontânea mesmo da minha cabeça que eu queria falar. Acabou ficando um pouco longo. Aí, sei lá, manda aí comentários se você for uma pessoa tímida que sabe que não sei, que quer conversar, pode me chamar no Instagram, que a gente se fala, né? Eu conto um pouquinho mais sobre minha experiência, que foi bem superficial, raso mesmo. E é isso. Obrigado por quem viu até agora. E até a próxima.